No BHCL Cast de hoje, vamos falar sobre aleitamento materno. Meu nome é Maria Solange, sou enfermeira de educação permanente no Hospital Mário Covas e para deixar esse papo ainda mais rico, vamos falar com a doutora Karina, neonatologista do hospital, que vai nos responder algumas dúvidas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Solange, tudo ótimo. Eu gostaria de agradecer o convite por falar sobre esse assunto tão importante. É verdade, muito importante. E por isso mesmo, aqui no Mário Covas, damos uma atenção especial à amamentação. Doutora, você poderia falar um pouquinho sobre o que tem sido feito aqui no hospital para auxiliar as mamães na amamentação? Sim, com certeza. A amamentação, eu acho que é a parte mais importante do alojamento conjunto, né? Da internação do bebê na maternidade. As mães precisam ser acolhidas, precisam entender que o processo está dentro da normalidade, que o bebê não está passando fome, e dessa forma elas conseguem se sentir mais seguras para o processo dar certo. Então, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar que dá apoio para esses pais, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, existe uma fono também que acompanha em algumas dificuldades de amamentação, de sucção, de pega, e as pediatras que passam todos os dias para fazer as visitas e deixar as mães mais seguras e acolhidas para dar certo. Ai, que bacana. Aqui, doutora, tem algumas perguntas que as mamães, nos trouxeram, e aí as dúvidas são as seguintes. O tamanho do seio influencia a produção do leite? E como saber se estou produzindo leite suficiente? Boa pergunta, Solange. O tamanho da mama não tem nenhuma influência sobre a quantidade da produção, tá? A mama não é um estoque, ela é uma fábrica. Então, o leite é produzido e é esvaziado, né? Para o bebê. O que produz o leite é a glândula mamária. E, às vezes, o tamanho da mama é mais influenciado pelo tecido adiposo de formação de constituição do que por glândula. Então, mamas muito pequenas têm a quantidade de glândula mais do que suficiente e vão hipertrofiar. Então, geralmente, essa é uma fase boa, uma fase de silicone natural. Porque essas glândulas vão ser hipertrofiadas mesmo em mamas pequenas, tá? Então, isso não interfere em nada, a mãe não precisa ficar insegura em relação a isso. Não significa que mulheres que têm mamas maiores vão produzir mais quantidade de leite do que mulheres que têm mamas menores. Não tem nenhuma relação comprovada em relação a isso, tá? Em relação à quantidade da produção, isso é uma dúvida muito frequente, porque a gente não consegue quantificar quanto que o bebê está mamando por mamada, né? É diferente quando você pega uma fórmula na mamadeira, você prepara 30 ml e você vê que o bebê mamou os 30. Quando você está amamentando, você não tem noção de quantos ml o bebê está mamando. O bebê mamou 10, mamou 5, mamou 50, mamou 100. Não tem como a gente saber. E muitas vezes você nem enxerga no início o leite saindo da mama. A gente enxerga pouquinho, a produção de colostro é gotícula no início. E o que interfere nesse processo é o mecanismo de sucção do bebê. O bebê faz um vácuo e ele consegue extrair da mama muito mais do que a gente consegue na expressão. Então, a forma que a gente usa, que é mais fidedigna em relação a gente avaliar se o bebê está recebendo de oferta tudo que ele precisa, é o acompanhamento do peso do bebê. Tá? Então, todos os dias a gente vai pesar o bebê na maternidade para ver se ele está perdendo dentro do que a gente espera. Se ele está com a perda de peso dentro do que a gente espera, está conseguindo manter uma boa dinâmica de amamentação, está fazendo xixi da forma que a gente espera, então a gente tem certeza que ele está recebendo uma oferta adequada. Perfeito. Doutora Karina, existe leite fraco? De jeito nenhum. Não existe leite fraco. A natureza é perfeita e cada mãe produz o leite específico para o seu bebê, tá? Inclusive, o nosso leite em horários diferentes do dia e em idades diferentes do bebê, ele se modifica para se adaptar às necessidades do bebê. Uma mãe que teve um bebê prematuro tem um leite diferente de uma mãe que teve um bebê que nasceu no tempo normal. Em relação à nutrição e aos nutrientes do leite materno, a gente não precisa se preocupar. Quanto melhor a alimentação da mãe, em relação a frutas, legumes, proteínas, tubérculos, melhor a qualidade do leite.
tá? Mas não existe leite fraco. E esses bebês, eles costumam mamar com muita frequência, principalmente no início. Às vezes, por isso que a mãe ou a avó, né, as avós, uma tia fica preocupada, mas o bebê vive no peito, né? Não sai do peito e fica achando esse leite tá fraco, não tá sustentando. O bebê mama pouquinho por vez e ele digere muito rápido esse leite, porque é um leite perfeito para ele conseguir digerir. Então, ele vai mamar com muita frequência, até mais para frente a produção ser mais estabelecida e ele começar a organizar os horáriozinhos da rotina dele, mas por isso que a amamentação é feita em livre demanda, porque aí de pouquinho em pouquinho ele vai mamando e recebe tudo o que precisa. Perfeito. Nossa, como é esclarecedor, né? Uma outra dúvida, né, que as mãezinhas têm muito: amamentar machuca? E se sim, como fazer para não machucar o mamilo? Olha, esse é um processo que quase todas as mães passam, não é para machucar, tá? Mas com frequência, em algum momento ou outro, como são muito tempo amamentando durante o dia, em algum momento ou outro, às vezes a pega não é feita de forma correta e acaba fazendo uma fissura. E essa fissura leva um tempo para cicatrizar. O que acontece é que a mãe, quando amamenta com o mamilo já fissurado, isso dói, incomoda. E as mães têm sensibilidades diferentes à dor, né? Então, às vezes, a mãe tem uma fissura até pequena, mas aquilo incomoda muito a mãe e pode ser um problema maior do que para outras, certo? O que a gente pode fazer para prevenir? É muito importante que a mãe receba orientação sobre o bom posicionamento e a boa pega, porque se o bebê está pegando certinho, não vai machucar. Perfeito. Era a próxima pergunta, né? Que era como o bebê faz para pega correta, né? Isso é bem importante. Então, na amamentação, na posição tradicional, o bebê precisa ficar barriguinha encostando na barriguinha da mãe, ele precisa ficar com o queixo e a pontinha do nariz encostando na mãe também, na mama. Então, a cabecinha do bebê precisa ficar bem próxima. Se fica mais afastada, às vezes ele vai pegando só a pontinha do bico. E aí, a gente precisa ajudar o bebê a abrir a boca o máximo possível, para ele pegar o bico e a maior parte da areola que ele conseguir, tá? Às vezes, as mães têm uma areola muito grande, então o bebê não vai pegar tudo, não tem problema. Mas, de preferência, os lábios evertidos, com a pega mais ampla possível, o queixinho e o narizinho encostando na mama da mãe, né? Então, essa é a posição certa em que o bebê consegue ter uma boa dinâmica, sugar o que precisa, sem machucar o mamilo da mãe. Que bacana. Bom, doutora, eu queria agradecer essas orientações, né? Essa troca de informação que nós estamos tendo nesse momento. E só lembrar, essas orientações são dadas para as mães aqui na maternidade, durante o período que elas estão aqui conosco. Isso, enquanto elas ficam aqui pelo menos 48 horas, às vezes a necessidade de ficar mais tempo, e aí nesse período eles recebem todas as orientações da equipe multidisciplinar. Perfeito, doutora Karina, muito obrigada pela sua participação, pelas informações aqui compartilhadas. Nós agradecemos muito. Obrigada, foi um prazer.